Olá, queridos. Hoje nós vamos trabalhar com o desenvolvimento do adulto. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Uma aula rápida, nada demorado, mas como eu havia prometido para vocês, eu estou gravando aqui um conteúdo para a gente variar um pouquinho o nosso formato de aula, né? Então vamos lá. O desenvolvimento do adulto. O desenvolvimento do adulto, gente, ele é complexo com relação ao entendimento, porque as fases, subfases, né, que tem dentro dessa etapa de desenvolvimento adulto, elas não têm limites muito precisos, como a gente viu no desenvolvimento da criança e do adolescente. A gente trabalhou com a vida intrauterina, a criança de 0 a 2 anos, a criança de 3 a 7 ou 2 a 6, depois a gente trabalhou com a criança de 6 a 12 e a adolescência. Essas transições, elas são muito precisas com relação às transformações. Agora, a vida adulta, ela é um pouquinho diferente. Então, vamos entender como é que isso funciona. Nossa, botou tudo de uma vez. Vamos voltar. É o making off, gente. Vamos lá. Então, a vida adulta, ela se subdivide de maneira mais ou menos da seguinte maneira. Dos 18 aos 25 anos, nós consideramos que o adulto está numa fase da segunda adolescência, ou da juventude, é o que a gente chama de jovem adulto. Depois a gente tem a vida adulta jovem, ou precoce, que a gente chama de vida adulta após adolescência, que é um resgate aí do amadurecimento, resgate não, a busca, né, do amadurecimento. Dos 40 aos 50 anos é a vida adulta média. Em algumas literaturas vocês vão encontrar como essas duas intermediárias, que é a vida adulta jovem e a vida adulta média, como sendo a vida adulta intermediária. Então, uma segunda fase, não segunda e terceira fase. E a última fase, que vai dos 50 aos 60 anos, é um amadurecimento adulto, em que acontece a crise da meia-idade. Bom, o que tem de interessante aí da vida adulta? Primeiramente que ela é um período bastante extenso, o mais extenso de todos eles. Então, nessa etapa, que dura dos 20 aos 60 anos, o adulto ele atinge a plenitude física, mental, e começa um período mais no final dessas décadas, né, de declínio. É claro que esse declínio, tanto físico quanto mental, ele vai ser modulado pelo estilo de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem um estilo de vida mais saudável, ela tende a ter esse declínio prorrogado. E se ela tem um estilo de vida menos saudável, boemia, tabaco, álcool, ela tende a ter esse declínio mais brevemente. Tá? Outra questão importante que eu falei para vocês, é difícil para a gente distinguir a transição de uma subfase para outra. Então, não tem muitos limites aí entre uma e outra. O que acontece nessa fase é uma busca por muitas coisas. O autoconhecimento, a maturidade, e a gente vai falar sobre isso. Tá? Aqui, nesse slide, tem algumas coisas bem interessantes que são típicas dessa idade. Então, assim, toda a estrutura intelectual do adulto, ele vai gradativamente, no passar dos anos, atingindo a maturidade, o auge. Né? Enquanto que toda a parte de mudança fisiológica que acontece, são poucas que acontecem, e a partir de um determinado momento começa a haver o declínio. Há uma tendência à estabilização afetiva, à vida plena social, a vida social plena, o início do trabalho, ou seja, de um segmento profissional. Então, termina a faculdade, né? Então ele termina o ensino superior, ele começa uma vida profissional e muitas vezes também uma vida a dois. Né? A pessoa ela tende a atingir o autossustento social, o autossustento psicológico e econômico. É claro, gente, que são conquistas muito difíceis, muito complexas, depende muito do esforço da pessoa. Para a gente é muito claro um esforço fisiológico que você faz para adquirir músculo, para emagrecer, isso é muito objetivo, mas a parte intelectual ela não é tão objetiva assim. Então, muitas vezes, e aí eu falo assim por experiência própria, é bem legal que o adulto ele tenha um segmento terapêutico, de terapia mesmo, para ajudar que ele
atinja essas estruturas mentais e físicas em sua plenitude, principalmente a estrutura mental, porque às vezes sozinho não é tão fácil assim. Bom, aqui a gente vai fazer um resgate de Erik Erikson, né? A gente trabalhou lá na primeira aula com Erik Erikson, com Freud, e aí a gente vai fazer um resgate porque as idades de Erik Erikson interessam muito para a gente agora, porque tem aí um conflito de uma coisa e de outra e uma busca de uma coisa e de outra. Nós vamos trabalhar aqui, ó, no finalzinho da adolescência, ainda com resquício do conflito entre a identidade e a confusão, tipo, quem eu sou. Isso pega o período da adolescência, né, da vida adulta. Depois a gente vê a intimidade versus o isolamento, quando ele atinge a vida adulta intermediária. E aqui a gente tende a ter a generalidade versus estagnação. E a gente vai trabalhar um pouquinho com cada uma delas. A vida adulta jovem ou adolescência, né? Da vida adulta, ela é chamada também segunda adolescência, adolescência superior ou período de amadurecimento do adolescente. É uma etapa bem complexa, ela ainda é marcada por períodos de confusão e de busca de autonomia e de identidade. Nesse período, o indivíduo ele sai da faculdade, ele termina o ensino superior e ele começa a trilhar uma vida profissional. E muitas vezes ele começa a ter relacionamentos mais íntimos e a casar. Essas duas questões, elas estão muito relacionadas à busca da maturidade, tá? E a maturidade é uma marca importante do adulto, né? O que é a maturidade? A maturidade é a busca da autonomia e da responsabilidade plena. E é isso que acontece muito na vida adulta. Outra coisa com relação ao amadurecimento, que a gente entender assim com relação ao conceito, ele é compreendido como a harmonia nas funções cognitivas. O indivíduo tem um período de maior estabilidade do que a adolescência, ele tende a estabilizar, ele passa a ter uma visão global do mundo, quem eu sou, o que é o mundo, a vida em sociedade, ele percebe e aceita suas limitações. Mas eu volto a falar para vocês, uma boa terapia ajuda muito, que não é uma coisa muito fácil não, de se conseguir, tá? Aqui, o jovem, ele tende a ter uma participação bastante ativa, uma participação social bastante ativa, ele busca essa participação social, e isso precisa ser estimulado, né? Precisa ser estimulado na escola para que ele possa desenvolver conceitos de filosofia, conceitos relativos à antropologia, à sociologia, porque é isso que vai dar embasamento para que ele tenha uma vida social produtiva, para que ele lute pelos seus direitos. Isso é bem importante porque parte de uma vontade do jovem de mudar as coisas, né? De tentar que as coisas sejam melhores. Então, isso precisa ser estimulado já nas escolas. Bom, a questão da busca da identidade também é inerente à vida adulta, principalmente ao início da vida adulta, né? E ela é representada por conflitos de sentimentos e por uma busca de consciência de si próprio, e isso é conquistado a partir das relações, né, que ele passa a ter, relações com pessoas e com a própria sociedade, né, de modo geral, e com o trabalho, e com a intimidade. Aqui tem uma questão extremamente legal para a gente falar, que é a questão da maturidade, e que vai haver um conflito aqui da busca, né, do que o satisfaz pessoalmente, mas também o que satisfaz financeiramente. Então, existe uma confusão e a pessoa pensa, caramba, o que eu quero ser, né, profissionalmente? Mas isso dá dinheiro? Não, mas espera aí, eu me sinto feliz, né, pessoalmente, se eu seguir essa carreira. Então, isso gera também um conflito e isso é uma questão de maturidade também. E eu falo aqui para vocês e trago para vocês, porque eu acabei não explicando na disciplina de fundamentos históricos, quando eu falei sobre o processo de enfermagem, e aqui é legal de vocês entenderem e usarem tanto para essa disciplina quanto para o processo de enfermagem lá em FHE. Maslow, ele trabalhou postulando como que era o desenvolvimento humano com relação a necessidades básicas que as pessoas tinham. E aqui ele pontuou essas necessidades a partir de uma pirâmide. Então ele disse assim:
O homem ele só consegue atingir um patamar superior quando ele tem um patamar inferior atendido. Então, por exemplo, quando eu tenho as minhas necessidades fisiológicas atendidas, de comida, água, abrigo, sono, eu consigo partir para as necessidades de segurança, que é a segurança da família, do corpo, da propriedade. Aí eu consigo partir para a social, que é amor, amizade, família, comunidade, depois estima, que é reconhecimento, status e autoestima, e por fim a realização pessoal. O adulto, ele já teve atendido, teoricamente, no Brasil é bem complicado, né? Porque aqui a gente não tem praticamente nada atendido, né? Nem necessidade fisiológica, nem de segurança. Temos uma população frágil, vulnerável. E a gente vê agora com a questão do Covid, que provavelmente nós teremos uma população vulnerável com altos índices de mortalidade, porque não tem suas necessidades fisiológicas e de segurança atendidas, e isso é uma questão de saúde também, né? Mas a verdade é a seguinte, que teoricamente, nos estágios anteriores à vida adulta, a questão fisiológica e de segurança ela é atendida. E aí a busca, ela estará em atender às necessidades sociais, de estima e principalmente de realização pessoal, que é onde você quer chegar para sentir-se realizado pessoalmente. E aí entra a questão da vida pessoal e, portanto, do matrimônio, da relação interpessoal, com um parceiro, com uma parceira, e também das questões relativas ao trabalho e do seu desenvolvimento profissional. Então, isso serve também lá para a FHE, porque a gente vê essas questões, né, da pirâmide de Maslow aplicadas ao paciente. A gente trabalha com essas necessidades quando a gente vai atender o paciente. Inclusive, no exercício 2, que eu peço para vocês correlacionarem a problemas, vocês podem tentar achar dentro da pirâmide de Maslow. A gente pode combinar assim. Bom, com relação ao casamento, é uma busca aí de identidade, é uma busca de atender a questão da intimidade. Aqui também tem aí uma série de conflitos e que também levam ao desenvolvimento da maturidade. Então, aqui a gente tem os divórcios, os casamentos homossexuais, concubinatos, as pessoas que decidem ficar solteiras. Então, aqui também tem os conflitos pessoais que são vivenciados aí pela vida adulta. E a gente passa agora a falar, já que a gente chegou nessa questão, né, de ter esses conflitos, eu já tenho uma profissão, eu já tenho uma família, o que vai acontecer agora? Então vem a vida intermediária. A vida intermediária é um constante conflito entre as relações de intimidade e isolamento. Então há uma busca da intimidade com o outro, né? Meu botãozinho aqui do computador, ele está acelerando. E aqui a gente tem algumas questões que podem estar acontecendo nesse período intermediário da vida adulta. Então, aqui a deterioração da capacidade sensorial, da saúde, do vigor e da destreza. Então, pode começar a haver um declínio a partir dos 40 anos. Eventualmente, as mulheres, elas muitas vezes têm esse período de climatério e menopausa acelerado por questões da vida, às vezes, muitas vezes da vida urbana, né, do estresse que ela vive. As capacidades mentais, elas tendem a atingir o auge. A capacidade de resolução de problema e de articulação do pensamento está no ponto máximo. A questão criativa, ela não é mais quantitativa, ela é muito mais qualitativa. Às vezes, nessa etapa, a pessoa atinge o ápice profissional ou ela troca de profissão. Isso é bem inerente a esse período. A gente pode considerar esse período fundindo, né, aqueles dois que eu apresentei no começo para vocês, fundindo a vida jovem adulta e a média, né, como sendo a vida adulta intermediária, que vai mais ou menos dos 25 aos 40 anos. Aqui há uma busca das relações íntimas, do amor, da vivência a dois, mas também os conflitos com relação a isso, e quando a pessoa não consegue atender a esse propósito, segundo Erickson, ele tende ao isolamento. E isso pode ser um problema para o adulto nesta época. Uma palavra, uma frase-chave dessa época é: deverei partilhar a minha vida ou viverei sozinho? Tá? Então, essa fase ela vive em função mesmo do amor. Tá? Bom, eu vou fazer uma interrupção aqui, né, para a gente fazer uma segunda etapa. Deixa eu ver se
Bom, deixa eu ver se eu consigo continuar aqui com vocês. Vamos aula ao vivo, à distância, mas é ao vivo, tá, gente? Então fica o erro também junto. Vamos para a última fase, que é a maturidade, ou melhor, da idade, que é conhecido pejorativamente como a idade do lobo, por isso que eu coloquei essa charge aqui para vocês. Aqui, o conflito é entre a generalidade e a estagnação. Então, aqui é você se tornar útil na educação do outro, no desenvolvimento do outro. Aqui, ó, que é um período que vai entre 40 a 60 anos, geralmente de 50 a 60. A gente tem a preocupação com a introspecção e a busca de, olha, o que eu fiz de útil nessa vida? Tem os conflitos relativos ao casamento, aos filhos, ao emprego almejado, então são questionamentos desses itens que eu pontuei para vocês e uma conclusão de que se você chegou a resultados positivos ou negativos, e aí uma busca aí de uma reação positiva. E nesse momento existe essa questão da tomada da maturidade, né, do auge da maturidade, principalmente quando você percebe que você tem resultados positivos e você atendeu aos seus objetivos, né? E você percebe que isso é positivo quando você se sente útil, quando você percebe que você está engajado na vida dos seus filhos, você entende como as coisas acontecem, por exemplo, você não é obsoleto. Outra questão interessante, segundo o Erickson, é quando a pessoa tem uma vertente negativa dessa fase e ele se percebe parado, estagnado. Então aí surgem muitos conflitos de insegurança, de medo, por isso que é importante fazer a terapia, né? Porque sempre de tudo que você construiu, você extrai coisas positivas e é uma questão, muito uma questão de ponto de vista e de autoconhecimento. Então essa questão dessa busca, né, desse reconhecimento é muito importante, do reconhecimento, né, dos pontos positivos de que você conquistou. Gente, para a gente entender essa crise da meia-idade, ela é importante para você refletir que o tempo ele passa e que a gente tem que viver ao máximo todas as etapas, né? E isso é importante para o amadurecimento. Trouxe aqui uma crônica para vocês, desde há muito ouço falar da crise da meia-idade, definições que sugerem certa melancolia por ocasião de 50 anos, mais ou menos. Fulano está na crise, minha vizinha entrou na crise, havia quando eu estudava um professor que enaltecia a necessidade que temos de passar por todas as fases do nosso desenvolvimento psicológico. O que você não viveu, dizia ele, fará falta mais tarde. Então é uma idade que tem que ser vivenciada, aliás, todas elas, com tudo que ela tem de bom e com tudo que ela tem de que pode ser melhorado, né? Das crises. A crise é importante. Na meia-idade tem a questão do ganho de peso, isso é um conflito. Tem a questão da solidão com a saída dos filhos, a síndrome do ninho vazio. E muitas vezes tem aí novos desafios. Então, alguns adultos de meia idade mudam roupa, trocam emprego, conflito com o filho, arruma amante, desfaz casamento. Então, isso é muito inerente a esse período. Tá? E tem pessoas que encaram isso com naturalidade e vivem os prazeres dessa idade. Nessa idade também tem a questão de usar a criatividade para preencher os espaços vazios, né? E aí muitas vezes as relações ficam mais apimentadas, as pessoas buscam, viajam, a ter uma relações mais íntimas, e isso também é bem legal. Bom, gente, para terminar, amadurecer não é fácil, também é um momento de autoconhecimento, mas é a busca e característica dessa etapa, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê no chat, espero a participação de todos.